todas as pessoas estão preocupadas com a saúde. Na verdade, todos querem a vacina contra o coronavírus. A prefeitura vai disponibilizar a vacina contra o corona em Itabirito? E as outras vacinas? Os cartões estão em dia? Bom, gente, essa pergunta até que demorou para chegar, né? Porque desde a primeira live eu estou aguardando alguém fazer esse tipo de pergunta, uma vez que nós estamos vivenciando esse tipo de problema, né? A vacina, né? A vacina, gente, na área de saúde, a gente nunca teve uma vacina que aconteceu num tempo tão curto, que seria esse tempo desde o início da pandemia até agora, né? Mais ou menos 8 meses. Se a gente for olhar a história de como as vacinas aconteceram, as vacinas levam tempo, elas demoram. Tem vacinas que levam 20 anos para acontecer, 2 anos, 5 anos, né? Tem uma série de etapas que essas vacinas têm que passar, que elas têm que cumprir, para depois se chegar à conclusão que essa vacina realmente é uma vacina eficiente. E 8 meses é pouco tempo. Tá certo que o mundo inteiro está procurando essa vacina. Nós temos hoje no mundo cerca de 130, 134 linhas de pesquisa de vacinas. Dessas aí, me parece que cerca de 8 a 10 são as mais avançadas na pesquisa, né? E tem algumas que já estão sendo, inclusive, usadas em alguns países lá da Ásia, mas tudo muito acelerado, né? A gente não tem muita certeza da eficácia da vacina. A gente sabe hoje que é um vírus que tem uma letalidade mundial em torno de mais ou menos 0,3%. A gente sabe que 10% da população mundial hoje está contaminada e a gente sabe que 90% está suscetível a acontecer a doença de novo. Como a gente tem observado, na Europa está voltando, né? Uma nova onda. Hoje fiquei sabendo que a Alemanha, o número de casos da Alemanha está crescendo novamente. E isso em função do restante da população que não foi imunizada, que não tem um anticorpo contra a vacina, né? A gente tem que avaliar também o efeito colateral da vacina, que às vezes a doença tem um percentual de efeito colateral, e aí você vai aplicar a vacina, tem mais efeito colateral do que a própria doença. Então não justifica. Nós tivemos um exemplo dessa situação anos atrás com a vacina da dengue. Não sei se vocês se lembram, foi uma vacina, parece que foi uma vacina francesa, se não me engano, mas a vacina tinha mais efeitos colaterais que a própria dengue, então não deu certo a vacina da dengue. Nós não temos ainda ela pronta para ser usada. E a do coronavírus é a mesma situação, né? Suponhamos que a gente use a vacina e que os efeitos colaterais sejam um número muito grande. Aí a gente volta na questão da estrutura hospitalar de atendimento. Nós temos estrutura para atender um número tão grande de pacientes com efeitos colaterais, né? Isso tem que ser pensado. Então a vacina tem que ser feita assim, de uma maneira bem consciente. A gente não pode precipitar quando a gente fala em vacina, né? Essa semana agora teve uma certa discussão no governo federal com relação à vacina, onde o nosso ministro da Saúde, ele tentou agilizar a aquisição da vacina, me parece uma vacina chinesa, mas depois o próprio presidente manifestou que não havia segurança o bastante ainda, nada que desse uma segurança robusta para o país estar trazendo essa vacina. Então, o processo parou, né? Justamente porque a gente quer segurança para isso aí. Não adianta a gente falar que a vacina vai resolver os problemas e de repente piora. Existem outras doenças que às vezes trazem mais morte do que o próprio Covid. E aí a gente coloca uma vacina que vai incrementar, né? Ou esse ano, por exemplo, nós tivemos mais mortes de pacientes de HIV do que de Covid, né? Continua morrendo no mundo inteiro mais gente de fome do que de Covid, né?
E a gente fica muito preocupado com o Covid, fica distribuindo máscara para todo mundo, né? Mas nós estamos distribuindo alimento também para as pessoas, para diminuir a morte pela fome. Então, tudo isso, gente, tem que ser muito pensado. Na área de saúde, as coisas têm que ser feitas com muita calma. A gente ouve aqui na cidade pessoas dizendo que tudo o que acontece com relação à vacinação da Covid, tudo que acontece com relação ao próprio Covid é culpa da prefeitura, né? Como se o Covid existisse somente em Itabirito, que não fosse uma coisa mundial. E desconsiderando também que se tiver vacina, gente, não é a prefeitura de Itabirito que vai fornecer a vacina. Quem vai mandar a vacina é o Ministério da Saúde. Ele que vai fazer a distribuição. E isso é um outro gargalo. Porque suponhamos que essa vacina tenha que ser mantida refrigerada. Você imagina aqueles lugares longe do país, onde não tem energia, não tem como refrigerar essa vacina, como que vai ser o transporte, a logística para esses lugares? Tudo isso tem que ser pensado. Então a vacina vem de fora para nós. Nós estamos aguardando a Secretaria, o Ministério da Saúde, providenciar essa vacina. E, infelizmente, tudo que acontece do Covid no país inteiro é consequência das atitudes que nós tomamos no país, né? Itabirito tomou suas providências, tudo que nós fizemos aqui também foi baseado num conselho que existe aqui na cidade. Esse conselho ele é composto por membros da prefeitura, do comércio, a própria Câmara Municipal tem representantes nesse conselho, Defesa Civil, bombeiros, é um conselho muito amplo e desde o início esse conselho foi montado, todos participaram das decisões desse conselho, tudo que nós fizemos na cidade, naqueles momentos que precisou ser feito, passou por esse conselho. Então, isso tudo que nós vivemos aqui hoje é uma responsabilidade compartilhada com todos os segmentos da população. A prefeitura não criou nenhuma norma da própria cabeça sem ter consultado os segmentos interessados na questão do Covid. E justamente por isso a gente continua contando com a compreensão da população para a gente manter as normas de segurança. Nós passamos para a onda verde, muitas coisas vão abrir, mas as normas têm que continuar. O uso de máscaras, álcool em gel, não aglomerar. Isso tudo faz parte dessa etapa que nós estamos vivendo, né? Algumas pessoas às vezes falam que a prefeitura tem que ser mais rígida, mais ríspida no lidar da coisa pública, né? Para que isso não aconteça. Gente, isso depende de cada um de nós. A prefeitura, ela solta as normas, ela orienta, mas a população, ela tem que criar a cultura de saúde coletiva, onde que se eu me cuidar, eu vou estar cuidando do meu vizinho, vou estar cuidando dos meus avós, dos meus tios. Isso depende de cada um de nós. A gente não pode fechar os olhos e dizer que só o que a prefeitura faz é que vai resolver. Só o carro de som da prefeitura que circula na rua todo dia, que só esse carro vai resolver. Isso depende de nós. Se nós continuarmos aglomerando nesse momento que a gente está, se a gente abaixar a guarda, o risco da doença permanece. Não adianta a gente trabalhar, a gestão nossa trabalhar como se fosse um ditador. Botar guarda, polícia e sair prendendo, isso aí não muda a cultura das pessoas. Às vezes tem algumas pessoas que estão exigindo esse tipo de comportamento, mas não é o nosso perfil. A nossa gestão, o nosso perfil sempre teve um perfil de diálogo, de conversa. Mesmo porque nós tivemos gestões anteriores onde a coisa era mais dura, meio ditatorial, meio impositiva, e deu muito errado. Nós sempre zelamos pelo diálogo, pela conversa, para achar um caminho em comum, um caminho do meio, gente. A solução para o corona é o caminho do meio. Guardem isso com vocês. Nós temos que ter equilíbrio, temos que ter razão e pensar bem nas coisas que a gente vai fazer para não precipitar. Okay? Orlando Caldeira.